Olá, amigos, estamos começando mais um Livros que Iluminam. Hoje, contando com a presença de Miriam Mazzotti Duzzi, e vamos falar sobre livros infantis, compilação de entrevistas e mensagens sobre a evangelização infanto-juvenil. Esta obra apresenta o carinhoso olhar da espiritualidade sobre as ações de estudo da doutrina espírita para criança e adolescentes. Sólido instrumento de pesquisa, a obra traz aos evangelizadores um caminho norteador para a divulgação, estudo e prática dos ensinamentos do Cristo aos pequenos. O livro foi inspirado no documento Opinião dos Espíritos sobre a Evangelização Infanto-Juvenil, distribuído durante o 4º Encontro Nacional de Diretores do DIGE, promovido pela Federação Espírita Brasileira em 2002, tendo sido revisada, reorganizada e ampliada em 2012 pela equipe do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, sob a coordenação de Miriam Mazzotti Duzzi. Seja muito bem-vinda, Miriam. A alegria está aqui, Geraldo. É uma satisfação recebê-la também. Miriam, qual é a importância do livro espírita infantil no processo de formação do hábito de leitura das crianças? O livro infantil é uma ferramenta muito especial para a criança acessar a mensagem espírita. Ela favorece a criança a entrar em contato com outras realidades, com enredos diferentes, se identificando com os personagens. Então isso favorece a criança a captar a mensagem de uma forma também diferenciada, vivencial, lúdica, leve. Então é uma forma muito especial, preciosa, da criança ter acesso à mensagem da doutrina espírita. E o hábito de leitura a gente forma desde pequeno? Desde pequeno, desde muito pequenininho, diria desde a vida intrauterina, né? Já ouvindo a voz da mãe, as mensagens, a história. E o que a gente tem observado é que ultimamente esse hábito vem sendo muito estimulado pelas famílias, o que é algo muito bom. Então, desde bebezinho, os pais já começam a trazer o livro, a aproximar a criança do livro, e aí a gente percebe diferentes estilos literários, formas, diagramações, formatos de livros. Então, há uma diversidade de estilos de livros muito grande, para cada faixa etária, para cada momento do desenvolvimento da criança, mas todos muito ricos, que realmente favorece já o hábito de você buscar um ensinamento muito especial no livro, no caso, nosso livro espírita. Os pais têm um papel importante nesse sentido, a influência que eles exercem, o próprio hábito que têm de leitura, isso tudo vai influenciar os filhos? Sim. Não há outra forma melhor de ensino do que o próprio exemplo. Então, se os pais leem, têm o hábito da leitura, a criança acaba também adquirindo esse hábito, vendo, observando os pais lerem. E a gente percebe que o livro, ele favorece não apenas o desenvolvimento das funções cognitivas básicas, a atenção concentrada, a ampliação de vocabulário, tem os seus ganhos, a leitura de uma forma geral. Mas, para além disso, o livro espírita tem uma característica muito própria, que é o compromisso com a mensagem edificante. Então, é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que esclarece, que consola, que aponta caminhos, que amplia a visão de vida e acaba convidando o leitor, seja mirim, seja adulto, a um reposicionamento diante da vida, né? É importante, Miriam, que os conceitos espíritas já estejam inseridos nesses livros destinados às crianças? Sim, e gradativamente a criança vai já apreendendo muito dos ensinamentos espíritas de uma forma muito natural. Então, o que a gente identifica muito é que a literatura espírita infantil, ela pode contemplar os princípios doutrinários de uma forma muito natural, porque é assim que a criança vai perceber a doutrina espírita na sua vida e vai inclusive poder associar o seu cotidiano ao seu cotidiano a mensagem espírita e o próprio convite ao rever condutas, posturas e ampliação diante da vida. Hoje na literatura espírita e sobretudo infantil a gente tem uma quantidade muito grande de títulos.
Certamente, se for somar aí todas as editoras, temos centenas de títulos infantis. Só pela Federação Espírita Brasileira são dezenas de títulos nessa especialidade da infância. Como é que a gente pode dizer, ou quais seriam as características para se considerar que é um bom livro espírita? Olha, um bom livro espírita é aquele que consegue conversar com a criança e chegar na criança. A mensagem chega de uma forma muito leve e prazerosa. Agora, existem alguns critérios que são fundamentais. O primeiro deles é a fidelidade doutrinária. Então, um bom livro espírita é aquele que mantém-se fiel aos princípios da doutrina espírita. Há também uma adequação, uma necessidade de adequação da própria linguagem. Então, às vezes, pode ser um livro doutrinariamente perfeito, mas se não está numa linguagem adequada, a criança não consegue captar aquela mensagem, não consegue aprender os ensinamentos. Então, tem a questão da fidelidade doutrinária, a linguagem e a própria diagramação. A forma de apresentar o livro à criança, a ilustração, o colorido, a forma, às vezes até a textura do livro, o tamanho, as atividades que podem vir junto com o livro. Então, são aqueles atrativos extras que o livro oferece. Então, são formas de você tornar a obra literária atrativa ao público infantil. E isso certamente resulta em qualidade, e a criança nos dá a nota para esse livro, né? Assim, esse livro realmente chegou, esse livro foi atrativo, estou feliz com esse livro. O livro fala e a criança escuta? O livro conversa com a criança, porque não apenas a criança escuta, mas ela também se manifesta na leitura. Há uma interação. Há uma interação. Então, tem livros que favorecem uma maior interação, tem livros que eles são mais narrativos, mas a criança nunca é passiva na leitura. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Quando fala assim, a criança só escuta. Tudo bem, ela está lendo, ela está ouvindo uma história, ela está percebendo toda uma narrativa, um enredo, mas ao mesmo tempo ela está elaborando essas ideias e somando ao seu repertório, à sua história de vida. Então, há sempre um processo interativo. No livro Um Toque na Nuca, Neil Postman, você deve ter ouvido falar, ou já leu como psicóloga, ele diz assim, não há nada mais sério do que uma criança brincando. É curiosa essa afirmação, você poderia nos explicar um pouquinho como é que é isso? A brincadeira na criança, para a criança, ela tem um sentido muito especial, porque ela favorece a criança sair da sua situação restrita, né, da sua restrição situacional normal, para algo além do que o mundo pode oferecer. Então, pelo processo da imaginação, ela acaba alcançando e se projetando em diferentes contextos, em diferentes espaços, tempos. E quando ela retorna para a realidade, ela já retorna diferente, ela já retorna com o pensamento mais elaborado, ampliado, criativo e até científico. Então, quando muitas vezes a gente fala em brincadeira, a gente coloca a brincadeira numa polaridade e o pensamento científico ou o conhecimento em outro. E o que a gente identifica, os teóricos do desenvolvimento também trabalham muito nesse sentido, é exatamente de casar a ludicidade com o conhecimento científico. E eles são muito afinados. A imaginação, a ludicidade, a brincadeira... Seria até difícil separar uma coisa da outra. É a base para a construção do pensamento científico e da própria fé raciocinada no nosso caso, né? No caso da doutrina espírita, porque a própria doutrina nos convida a essa fé articulada à razão. E a razão é um pensamento elaborado a partir da imaginação e do lúdico, né? Miriam, eu me lembro uma vez que a gente conversou e você me contou uma história da sua filha, você como mãe, e dando assim um exemplo muito interessante no sentido de que era bastante natural esses valores, os conceitos, por exemplo, de imortalidade. Parece que as crianças já trazem isso de uma forma espontânea. Sim, às vezes a sensação é de que estão relembrando aos poucos, né, esses conceitos e realmente encaram hoje com muita naturalidade. Às vezes há um maior receio no adulto em lidar com o assunto do que na criança em receber, na criança em compreender esses conceitos. Sem querer lhe emocionar, mas você se lembra dessa história que você falou de um avô que havia partido e a sua filha colocou? Você podia contar para nós rapidamente como é que aconteceu?
Sim, havia poucos meses que o avô paterno havia desencarnado e a minha filha mais velha, na época com 3 anos e pouquinho, me perguntou no momento informal: mamãe, de onde eu vim? E eu respondi a ela naquela naturalidade de mãe. Eu falei: filha, você veio da barriga da mamãe. E ela me olhou, parou o que estava fazendo, ela estava brincando com uma boneca e falou: não, mamãe, antes da sua barriga, aonde eu estava? E aí aquele segundo que você fala: será que eu falo tudo? Será que ela quer saber até onde vai? E aí eu falei: não, filha, você estava no plano espiritual. Aí ela parou e falou: mas mamãe, aonde o vovô Duzi está agora? Eu falei: filha, aonde o vovô Duzi está agora? Porque há a questão de semanas antes, a gente estava lendo, inclusive, aquele livrinho espetacular, Meu Avô Desencarnou, da Prioli. Sim. Até para entender o processo de despedida do vovô, a gente foi falando com muita naturalidade que o vovô já estava num lugar bonito, com amigos, mas a gente não ia conseguir vê-lo com frequência. E aí ela ficou, a gente ia passando a mensagem, mas ficou a ponto dela já associar que então ela tinha vindo de um lugar que o vovô hoje estava. E aí, passado um tempo, ela falou: mamãe, se eu estava onde o vovô está agora, o vovô vai nascer de novo? Então ela fechou o ciclo da desencarnação e da reencarnação num diálogo informal, não planejado. De maneira mais assim espontânea possível. Exato. É impressionante, que maravilha. São muitos conceitos, muitos valores que a criança já vai internalizando e que ela traz já. Nós que somos reencarnacionistas acreditamos, evidentemente, que tivemos várias existências, que não estamos nascendo agora no momento do nascimento físico ou mesmo da concepção. Então a gente traz muitos valores, né, Miriam? E esses espíritos já vêm mais preparados. A gente vai continuar conversando sobre isso logo após o nosso breve intervalo e voltaremos daqui a pouco. Permaneça conosco. Estamos de volta com Livros que Iluminam, conversando com Miriam Mazzotti Duzi sobre o livro infantil, o livro espírita infantil. Miriam, a gente falava de valores acerca desses conceitos que estão inseridos nos livros infantis e como a criança hoje já traz um pouquinho mais de naturalidade, até para aceitação e até vivência desses valores. Por outro lado, é um desafio muito grande o trabalho de educação, de evangelização da criança, porque ela tem uma inteligência, parece que fora do comum, não é assim? As crianças, elas vão nos dando pistas de como podemos estar com elas e compartilhando os conhecimentos espíritas, mesmo num momento de encontro de evangelização, né, na instituição espírita. É desafiador, mas é aquele desafio gostoso, é o desafio do como que a gente vai poder trabalhar criativamente junto com essa criança para poder trabalhar dentro de uma perspectiva de formação moral, de contribuição social, o que ela pode fazer por ela mesma, pelo próximo. Então é um momento extremamente bonito de compartilhamento. É muito importante que os pais, então, leiam junto com as crianças os livros infantis. Isso é extremamente importante, tanto na condição de pais quanto na condição de evangelizadores. O livro acaba sendo uma ferramenta muito útil, muito interessante. E através do livro, por meio de uma mensagem, de um enredo, você acaba desenvolvendo outros temas que são, por vezes, secundários, mas que para a criança acaba tendo um significado importante. Então, no lar, o hábito da leitura no Evangelho no lar, ou mesmo o hábito diário de ler um livrinho antes de dormir, acaba favorecendo na criança não apenas o conhecimento doutrinário, mas até uma harmonização, até já preparatória para o sono também, que enquanto familiares, enquanto mães, há uma preocupação real também na preparação do sono da criança. Então, o livro ele acaba sendo uma ferramenta com múltiplas utilidades. É o conhecimento doutrinário, mas é também a identificação com o enredo, a apreensão da mensagem, a harmonização do sono. E o próprio Evangelho no lar acaba se transformando num espaço também muito prazeroso. Então, Miriam, uma curiosidade que eu tenho, estou certo também de que aqueles que estão nos acompanhando gostariam de saber como a gente fazer para envolver a criança
de tal forma que ela participe também do Evangelho no lar. Porque não pode ser aquele Evangelho destinado apenas aos adultos, não é isso? Como fazer para que a criança permaneça ali, atenta e possa tirar um proveito do culto do Evangelho no lar? Nós percebemos diferentes estratégias que as famílias utilizam para poder incluir a criança nesse processo. Afinal de contas, é um Evangelho no lar, né? Então é para a família inteira, na sua diversidade, inclusive etária. Então, o que a gente observa é que o livro acaba sendo um recurso interessante durante o Evangelho no lar. A criança ela tem uma capacidade de concentração reduzida. Então, não adianta a gente tentar fazer um Evangelho no lar muito longo e com grandes explicações, que chega um momento que a atenção vai ficar difusa, vai ficar de difícil concentração. E aí não é que a criança seja agitada, é apenas uma questão da própria linguagem corporal da criança e do momento que ela pode, que ela consegue, inclusive cognitivamente, acompanhar o processo. Agora, então a gente normalmente orienta as famílias que sejam reuniões de Evangelho no lar, com um tempo mais reduzido. Isso é o quê? 15 minutos? Consegue-se chegar a 30 minutos tranquilamente. Um formato de evangelho tradicional, uma prece inicial, uma leitura, uma vibração, uma prece de encerramento. Um livro infantil para a criança ler, inclusive, quando ela já tem essa condição? Favorece muito, muito mesmo. Alguma atividade específica também? De repente ela vai pintando, vai desenhando, isso é possível? Algumas famílias utilizam esse recurso e é muito positivo. Outras já optam por fazer apenas a leitura, uma harmonização, uma música infantil, pode colocar uma música infantil para todo mundo cantar junto no final, também de harmonização. Então são diferentes estratégias. E o próprio livro, chega um momento que a gente conta para a criança, e aí são diferentes estratégias de contação de histórias atrativas. Às vezes tem famílias com várias crianças, então senta todo mundo numa rodinha no meio e começa a contar essa história. E vai chegar um momento que a própria criança vai pedir para ler a história. Então ela vai crescendo, já vai pedindo para ler, e ela também vai sendo inserida na própria prece, né? Começa com uma prece de início, uma prece de encerramento, mas ela já vai também assumindo papéis dentro do Evangelho no lar. Aí ela vai se sentindo também mais ativa, mais integrante. Você falou do livro como ferramenta. Como é que é essa ferramenta como um apoio, um auxílio ao trabalho da evangelização da criança? Uma ferramenta essencial, belíssima e indispensável. O livro espírita infantil, em toda a tarefa da evangelização nas instituições espíritas, assume um papel privilegiado. A ferramenta é uma ferramenta evangelizadora a partir do momento em que favorece a criança entrar em contato com histórias, com enredos, onde ela possa se identificar. E a partir do momento que ela se identifica, ela também participa da trama, da solução de um problema, de um desafio, e aí retorna dentro, à luz da doutrina espírita, apresentando soluções também para aquela situação. Então, o livro espírita infantil ela é uma ferramenta evangelizadora especialíssima. E o evangelizador ele pode e deve explorar isso da forma mais criativa possível. Então, falamos há pouco das estratégias de contação de história, que são muito variadas. Você pode utilizar com a criança, dependendo da faixa etária, da fase do desenvolvimento, desde dedoches, fantoches, teatro de varetas, dramatização, ilustrações ou a simples fala também, mas uma fala que não é apenas um ler a história, é um contar com emoção, colocando sons. E aí a criança realmente ela entra na história e participa. Dedoches é o fantoche de dedo? É o fantoche de dedo, para os bem pequenininhos. Miriam, hoje nós estamos num mundo em que as coisas acontecem de forma muito rápida, é tudo muito acelerado. E a gente percebe, inclusive, essas crianças espertíssimas. Não é fácil também no trabalho de evangelização você ganhar a atenção dessa criança, fazer com que naquela hora e meia, uma hora e meia, né, basicamente, de trabalho ali, de aula, ela possa estar atenta. Como é que fica com tanta tecnologia, com esse mundo tão veloz, nessa área de tanta interação? Como é que fica o trabalho do evangelizador? Ele deve enfrentar um bocado de dificuldade, você não acha? Eu diria desafios, não dificuldades. Mas é o desafio de ser criativo e tentar conciliar essas diferentes estratégias, porque elas não são excludentes. A tecnologia ela não exclui
as metodologias artesanais também. Elas podem se comunicar perfeitamente numa sala de aula, junto com as crianças, e as crianças também curtem. A tecnologia tem sim um papel importante, a abertura às tecnologias deve ser explorada, incentivada. Inclusive o próprio livro, né, e-books, livros interativos, eles tendem a ter um papel interessante, importante nesse processo também. E as próprias tecnologias que podem ser trazidas para os encontros de evangelização, que são muito úteis. Projeções, vídeos, construções, edições de audiovisuais pelas próprias crianças. Então, isso tudo é muito criativo e a tecnologia sendo utilizada a favor do próprio trabalho. Pode-se e deve-se utilizar isso? Deve-se, pode-se e deve-se, porque a tecnologia ela pode ser encarada como algo que venha a ser uma concorrente ao trabalho, e não é. Não é o caso. Não é o caso, muito pelo contrário, ela vem somar e vem até favorecer novas estratégias e criativas para você poder compartilhar a doutrina espírita junto à criança. E nas casas mais humildes, Miriam, onde não se tem acesso a esses recursos tecnológicos? Sim, inclusive no nosso Brasil, que com essa dimensão continental, onde há regiões e núcleos em que sequer há energia elétrica, internet, por exemplo, os recursos físicos, eles são fundamentais. Então, o livro físico, ele é extremamente importante. Os recursos mesmo de construção, de artesanal, né, dos recursos didáticos, de você utilizar mesmo, eu reitero, o fantoche, para a criança também é atrativo. Também é atrativo. Então, são diferentes tecnologias que se comunicam, que se complementam numa atividade de evangelização. Vai exigir, sim, do evangelizador esse doce desafio de criar e recriar e não se apegar apenas a uma única estratégia, porque é exatamente a diversidade que torna o ambiente agradável, prazeroso, atrativo. Na evangelização, a criança tem que estar participando o tempo todo. Ativa, ela tem o papel ativo e primeiro do trabalho, né? Então, ela não é aquele ser passivo que vai receber as informações. Nós não trabalhamos com transmissão de conhecimento, a gente trabalha com formação moral, com transformação social. Então, a criança, para além de uma ação cognitiva, ela está lá de corpo e alma. Então, é coração, é movimento. A gente costuma trabalhar até com o tripé cabeça, coração e mãos, né? A gente está sempre nessa trilogia. É conhecimento doutrinário, mas é transformação moral e é ação social. Tem que chegar nas mãos, como diria Pestalozzi, né? Cabeça, coração e mãos. Você diria que essas crianças, que são espíritos que estão retornando na condição de nossos filhos, alguns até de netos, enfim, são espíritos inteligentes, já vêm com uma dose, assim, digamos, de inteligência bem considerável. Há necessidade, Miriam, de um trabalho eminentemente de evangelização para que esses espíritos também recebam esse aspecto do sentimento, do amor, do equilíbrio? Sim, sem dúvida, Geraldo. Muito, muito interessante essa colocação, porque nós também já recebemos, às vezes, falas de pais, assim, não, meu filho já é muito evoluído, já é muito inteligente, não precisa da evangelização. O que nós observamos e que compartilhamos com os pais, conversamos, é que realmente as crianças elas têm chegado com uma bagagem intelectual bastante interessante, elas apreendem os conceitos de uma forma muito rápida, mas se reencarnaram conosco no nosso planeta Terra, é porque também há necessidades em fase de aprimoramento. Então, o fato de ter uma vantagem intelectual não significa que a parte emocional, a própria evolução moral, esteja acompanhando de forma equilibrada. Então, se todos nós estamos aqui, é porque temos pendências ainda morais a serem sanadas. Então, vamos juntos trabalhar nessa evangelização, seja no lar, na instituição espírita, mas é um processo necessário a todos. Estamos conversando com Miriam Mazzotti Duzzi. Vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco. Fique conosco.
Estamos de volta com Livros que Iluminam, conversando com Miriam Mazotti Duzzi e falando sobre livro infantil, o trabalho da influência do livro, inclusive no processo da evangelização da criança, falando dos desafios, não é, Miriam, que são tamanhos e da necessidade que a criança tem de receber a evangelização. Não é porque são espíritos que têm uma inteligência já considerável que vão dispensar a parte moral. Até por isso mesmo é que mais delas necessitam. É isso que você estava explicando, não é? Sim. Então, e a evangelização? Ela começa em que idade, propriamente? Você falou até do intrauterino, mas na casa espírita, já num trabalho mais organizado, digamos assim, a partir de que idade os pais podem levar as crianças? Há diferentes estruturas nas instituições espíritas. Na Federação Espírita Brasileira, temos oferecido o trabalho da evangelização a partir dos 2 anos de idade. E estudando possibilidades de acolher e favorecer espaços também entre a mãe e o bebê até 2 anos, já em estudo. E o que nós percebemos é que o ambiente evangelizador realmente ele já existe desde o início, né? O próprio contato da mãe com o bebê, desde o momento intrauterino, já é um momento evangelizador, a partir do momento que você já está favorecendo uma ambiência necessária a essa apreensão da mensagem cristã. Até nesse momento, por exemplo, a leitura em voz alta de um livro infantil é importante, o bebê escuta. Sim. Sim, a própria formação do bebê dentro ainda do ventre materno, ele já vai se adequando à voz da mãe, né? Ele já vai percebendo a voz da mãe e o tom de voz e a própria ambiência que a mensagem favorece. Então, para além de conceitos físicos, nós sabemos que a leitura, nós sabemos da lei de atração espiritual. Então, a leitura edificante, ela vai favorecer, inclusive, a presença de benfeitores espirituais, um ambiente harmonizado, e a criança percebe, ela sente o ambiente. Então, muitas vezes, ela não vai conceituar a mensagem, mas ela está sentindo que o ambiente está harmonizado, que está fraterno, que está adequado ao seu desenvolvimento. A ponto de, se entrar num outro ambiente mais pesado, ela já percebe o impacto e reage. Então, é nesse sentido que a gente diz que o ambiente evangelizador já existe desde do comecinho. Então, os pais trazem, né, os filhos para a evangelização até em tenra idade. É importante que eles permaneçam na casa também em alguma atividade, ou até estando numa possível biblioteca, que a casa possa ter uma livraria, alguma coisa assim, Miriam? Perfeitamente, Geraldo. Aí entra novamente a questão do exemplo, né? A criança, ela percebe que o pai não apenas está dizendo algo importante, mas também está se esforçando para viver aquilo. E a instituição espírita, ela deve oferecer esses espaços também de acolhimento à família como um todo. Então, no momento em que a criança participa das atividades de evangelização, outras atividades podem ser oferecidas simultaneamente aos pais, seja num momento de algum encontro voltado a temas familiares à luz da doutrina espírita, onde se aborda temas do cotidiano da vida familiar, ou seja também outros momentos de estudos mais voltados ao aprofundamento da doutrina espírita, um ESD, obras básicas, ou a própria livraria ou uma própria biblioteca na instituição espírita, que por si só já é um espaço extremamente prazeroso, né? Extremamente bonito. E geralmente os pais também são colaboradores, né? Já são trabalhadores Sim. da casa espírita, auxiliam, inclusive, às vezes até no próprio trabalho de evangelização. Perfeito, muitos na própria evangelização e em outras atividades da casa, seja como monitores de outros grupos de estudo, seja na assistência e promoção social, no atendimento espiritual, enfim, eles participam da construção das atividades da casa. E a criança acaba percebendo nisso e agregando esse exemplo a uma conduta que também vai fazer parte da vida dela. Não como algo que vai entrar como um anexo no futuro, mas já está fazendo parte da vida agora. Então não vai o esforço para se encaixar uma atividade na sua vida... Vai ser natural. Vai ser natural, já está acontecendo. Uhum. Até mesmo na casa espírita. A criança vai se envolvendo aos poucos, quando se torna jovem, já está, de repente, colaborando. Geraldo, crianças já querem colaborar. Tá muito legal identificar isso. Crianças
que já pequenas, participando do trabalho de evangelização, já pedem para colaborar, colorindo uma história para poder ser utilizada em outra sala. Então, as crianças sentem o desejo de colaborar também. A gente não está esperando chegar na juventude. Lógico que de uma forma leve, descontraída, os pais todos envolvidos, mas é muito bonito a gente perceber isso. Ô Miriam, nós estamos tendo exemplo na FEB Editora, nos livros infantis, com ilustração inclusive de jovens, não é? E alguns até na pré-adolescência, já fazendo as ilustrações. E temos tido essa preocupação, além de uma ilustração, digamos, no estilo Walt Disney, aquela coisa mais assim, utilizando os recursos da tecnologia, mas também aqueles recursos mais tradicionais. Como é que você vê isso? Então, a gente tem editado alguns livros que saem os desenhos realmente como se fosse de escola, de aprendizes e tal. Você valoriza essa iniciativa? Ela é muito interessante. Existem os diferentes estilos de desenho, de pintura. Agora, a criança também se identifica com o desenho de outra criança. Então, não há um critério de qualidade, esse é melhor do que outro. Há uma construção e a criança tende a se identificar tanto com os desenhos no padrão Walt Disney, né, com aquela qualidade digital, mas também com os desenhos que elas estão construindo e que ela consegue se ver ali, até pelo tipo do traçado mais... ainda sem aquela coordenação motora fina e elaborada, mas a criança consegue se identificar naquele desenho. Então, são construções muito positivas. Nós falávamos do livro espírita como uma ferramenta de apoio, de subsídio ao trabalho de evangelização da criança. A gente também poderia usar o livro infantil não espírita como subsídio? Sim, tranquilamente, desde que haja coerência com a mensagem espírita. Então, desde que seja uma mensagem edificante e que aborde e que contribua para a sua formação moral, para a sua formação enquanto cidadã e que favoreça e que não entre não apresente incoerência com a mensagem espírita, não há dificuldade nenhuma em se utilizar. Hoje, inclusive, muito da literatura escolar, muitas vezes que as crianças utilizam no próprio ambiente escolar, elas enfocam muito a questão da cidadania, do meio ambiente, da ética. Dos valores. Dos valores em geral. Então, e isso são muito bons. E o que você diz agora, vendo um pouquinho por outro lado? O livro espírita, que coloca valores morais, de evangelização, de educação, enfim, do espírito, mas que não necessariamente declara-se espírita. Talvez até passe um conceito, né, tenha ali os valores, até princípios, para tentar atingir um grande público. O que você acha disso? Não há dificuldade nenhuma nessa abordagem, até porque também está promovendo a formação moral das crianças de forma geral, sem se ater a uma religião específica. Acaba sendo, até muitas vezes, um elemento que propicia um diálogo até interreligioso. É um ponto em comum que vai favorecer o diálogo de crianças de diferentes religiões e até o respeito interreligioso também. A convivência interreligiosa, que é algo que precisa ser olhada com muito carinho, estimulada, enfatizada. Então, são estilos de literatura diferentes, com temas diferenciados e, de repente, tem os seus momentos também diferenciados de uso, mas todos são muito úteis. O fato de você abordar valores em obras espíritas, mesmo que não se declarem nitidamente espírita, pode atingir muitos corações infantis em contextos leigos, né, em contextos onde não haja o privilégio de uma religião em detrimento de outra, e inclusive pode favorecer esse diálogo e o convívio pacífico entre religiões e de uma forma extremamente espontânea. Já houve casos, inclusive, de livros infantis espíritas serem adotados como um livro base ou como um subsídio, uma leitura complementar em escolas públicas ou privadas, né? Miriam, a gente estava falando do livro como uma ferramenta de apoio no trabalho de evangelização. O evangelizador, então, deve ser um leitor espírita. Precisa. Precisa, não tem como você assumir esse trabalho de evangelizador sem se fundamentar, inclusive, doutrinariamente para o trabalho. Então, ele é um leitor espírita realmente privilegiado, ele necessita ter esse amor ao estudo, além, naturalmente, do dinamismo, da criatividade, do vínculo, da confiança com o trabalho, o afeto,
mas ele é um leitor espírita. Qual que é o perfil ideal do evangelizador espírita? O evangelizador espírita tem que estar atento a 3 aspectos muito importantes. A questão do zelo doutrinário, e aí entra realmente o livro espírita como a fonte para esse trabalho. Bezerra tem uma frase lindíssima que resume de forma primorosa esse zelo. Ele diz que com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda a orientação aos nossos passos, todo o equilíbrio à nossa conduta. Então, é esse zelo doutrinário inquestionável. Um segundo zelo que o evangelizador precisa ter é o zelo metodológico, que aí entra assim, como que a gente pode trabalhar, aproximar essa mensagem tão preciosa de um coração da criança e do jovem. Aí entram as diferentes metodologias, entra esse caráter investigativo, desafiador, e para que não chegue apenas na cabeça, mas no coração e nas mãos. E o terceiro aspecto é o relacional, que é o afeto, é o estar junto, é o convívio, a vivência da fraternidade em si. Miriam, estamos muito satisfeitos por ter recebido você aqui no Livros que Iluminam. Nós que agradecemos muito e estendemos o nosso abraço a todos. Agradecemos a presença, a gentileza de estarem nos acompanhando em mais essa edição de Livros que Iluminam. Conversamos com Miriam Mazotti Duzzi e estaremos juntos numa próxima edição.